Participam, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 10 de julho, quinta-feira. Estamos lendo aqui Provérbios 18:14. A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? Ah, essa, esse capítulo de Provérbios está falando muito sobre a sabedoria para ouvir e para falar. Muito comum nos provérbios, e a gente tem uma replicação disso na carta de Tiago, no Novo Testamento, de uma forma, obviamente, bem menor. E é necessário saber ouvir, saber falar. Sabedoria para ouvir a queixa do outro, numa escuta que seja, no mínimo, empática, né? Sabedoria para falar, porque dos provérbios é aquela verdade que você conhece, de como a gente pode derrubar uma pessoa, desanimá-la ou feri-la, né? E Tiago, o irmão de Jesus, disse que a fala, ele a comparou como uma pequena fagulha capaz, potente, para incendiar um grande bosque. Então a gente tem que ficar esperto com relação a estas coisas para sermos filhos da luz, né? Para correspondermos à nossa conduta cristã, de saber ouvir, porque ouvir não é os pássaros, né? Não é boa música. Ouvir aqui é ouvir o próximo, ouvir o outro, o que tem dores, o que geme, o que tem dúvidas, o que tem inquietações, né? E falar, né? De maneira também sábia, nunca de cima para baixo, como quem seja o detentor das verdades absolutas, não, mas sempre compartilhando o testemunho de vitória em Jesus, de como na vida recebemos a ajuda de Jesus na salvação e nas nossas questões diárias, né? Muita sabedoria o tempo todo, muita sabedoria para não ferir os irmãos, porque temos fragilidades, somos vulneráveis. Bom, disso se trata o capítulo. E o versículo, objetivamente, fala desta fragilidade, de como eu e você, a gente pode ter abatimentos. Primeiro que é uma verdade que podemos ter doenças, porque estamos num mundo caído e tem várias conexões para explicar o porquê ficamos doentes, várias, né? E nas escrituras. Então tem que ler a Bíblia toda para não fazer julgamentos precipitados e principalmente não agir como os amigos de Jó, né? De dizer que é tudo por causa do pecado. Pecado praticado na vida, e o estado doentio é resposta àquele pecado objetivo. Não estamos falando lá da queda em Gênesis capítulo 3, mas muitas vezes queremos atribuir doença, né, a algum, algum evento na vida da pessoa, né? E muita gente faz isso até os dias de hoje. Eu lembro que ouvi, quando fiquei com um problema na vista, ouvi coisas muito parecidas, muito parecidas. E, enfim, queridos, o que eu quero é, sublinhar é que somos frágeis, né? E aí não adianta a música, principalmente a pentecostal, que às vezes, não todas, obviamente não todas, mas que trazem no seu conteúdo
aquelas ideias triunfalistas, né? Que passa por cima, que não sei o quê, que cai por terra e não sei o que lá, quer dizer que está sempre por cima, como se aquele crente nunca fosse passar por dificuldades. Então tem quem goste, mas isso aí é uma ilusão, porque um crente fica doente. Fica doente uma vida inteira? Não, né? Mas em algum momento adoece de uma coisa e de outra, né? E, e como é que a gente enfrenta isso? Então aqui cai numa questão, cai não, é, o autor aqui traz, o sábio aqui traz para a questão mais íntima possível, de como é que a gente lida, o que que a gente considera quando adoecemos, né? Será que a gente se enche de esperança, de fé? Será que no primeiro momento a gente diz, não, isso é uma doença, mas eu vou cuidar do meu espírito, eu preciso estar animado, e eu preciso ser forte, e eu sou resiliente, porque o Senhor me ajuda, porque o Senhor me dá graça, e aí tem uma atitude de não esmurecer, de não ficar abatido ou deprimido, né? Mas eu estou falando isso aqui é para alguém que reage bem. Mas muitos de nós, quando tem dores no corpo, automaticamente o espírito às vezes acompanha a dor, né? E vem um abatimento, uma tristeza, vem perguntas, né? Por que disso? Para que disso? E não sei o que e tal. E fica deprimido, enquanto dói, dói também por dentro. E é acaba virando até um momento de tentação, porque começa a duvidar de coisas. Obviamente, não estou falando de uma dor de cabeça, estou falando de outras dores, de outras enfermidades, né? E que pode trazer o abatimento. Então, a questão aqui é essa: uma alma bem disposta, uma alma, um interior do homem que encontra força no Senhor, que está bem disposta, que busca toda a razoabilidade para lidar com a enfermidade, né? Que se posiciona do lado da esperança, que tem fé para lidar com aquilo. Enfim, a alma bem disposta sustém. Então, no mundo, sabe como chama isso? O pensamento positivo. É o que eles falam. Oh, Osmar, mas você está falando uma coisa do mundo. Mas o mundo parece que buscou uma fala mais simples para explicar esse verso. É uma positividade. Não é parar para pensar que está tudo acabando, que eu estou definhando, que ai, 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 e a dor fica eh, muito forte, ou as dores ficam para mais e além do que a realidade física, né? E toma conta do íntimo da pessoa, né? Mas aquele que pensa ao contrário, com fé, com coragem para lidar com aquilo, de entender, não, isso aí não é só eu que passo por isso, né? E eu tenho que ser homem, ser mulher para enfrentar isso aí, né? Obviamente, contando com o socorro, com a ajuda de Deus, mas é uma disposição interior. Estamos falando de uma questão da alma, de uma disposição interior, de um espírito que se reveste de alguma coisa para lidar com aquela situação. Repito, no mundo se diz pensamento positivo. Muitos médicos falam isso. Não, não é para ficar aí pensando o pior, não. Pensamento positivo, né? Ah, mas quando a gente resume, pensamento positivo parece uma coisa do mundo, né? De autoajuda. Mas esse verso está falando isso. Diz assim: a alma bem disposta sustém, né, o ser humano durante a doença. Então ele fica bem. Está ruim,
no corpo, mas está bem por dentro. E a recuperação é mais rápida, é melhor e não fica abatido, não fica reclamando e mantém um desejo pela vida e tudo mais. O contrário pode até levar até a óbito. A depressão pode levar a óbito quando a pessoa até desiste da vida, desiste de viver e por aí vai. Agora estou indo lá no outro polo, extremo. Mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? Essa é uma pergunta que pode ser feita para o indivíduo. Um espírito deprimido, quem que pode suportar? Quem que pode dar suporte? Né? Quem que pode dar suporte? Aí entram, né, os profissionais da saúde, todos eles, entram a atividade pastoral e entra a fraternidade, né, a comunhão, os crentes, da forma mais antiga possível, com telefonemas, não é tão antigo assim telefonema, né? Mas visitar algum contato com essa pessoa, para tentar dizer para ela o que ela não consegue concluir, produzir, digamos assim, por si mesma, porque ela está abatida, porque ela está triste, porque ela está sem esperança. Então, as palavras de esperança, as palavras de força, as palavras de encorajamento, as palavras de fé, quem é que pode dar suporte para essas pessoas? Aí entram aqueles que não estão doentes, né? Agora, o incrível de quem tem uma alma bem disposta, que mesmo estando doente, às vezes até internado, os crentes vão levar força, vão visitar e saem visitados. Por quê? Porque a pessoa está ali confinada, digamos assim, numa cama, mas o espírito está fortalecido. Então, os crentes chegam, os irmãos, a família de Deus chega ali para levar uma força e recebe a força, porque o corpo está lá, está com catéter, está, sei lá, preso na cama e tomando banho na cama às vezes e qualquer coisa assim, mas a pessoa está tão bem porque a alma está disposta, porque o espírito não está deprimido, não está abatido. E aí a gente vai visitar e volta visitado, porque a pessoa tem coisa boa para dizer a respeito de Deus, a respeito da vida. Não é impressionante? Deus te abençoe a pensar nestas coisas e tem duas coisas para nós nos preocuparmos. Buscarmos na palavra tudo isso para que na hora da doença a gente seja bem disposto, né? Uma alma bem disposta, um espírito bem preparado para enfrentar a doença. Número 2, olhar ao redor e procurar ver quem é que está enfermo, quem é que está abatido, porque o enfermo, por causa das vulnerabilidades, pode também estar abatido. E aí cabe a nós esse olhar, porque a sabedoria proverbial aqui é saber falar, saber ouvir. Então, tanto para ouvir alguém quanto para falar a alguém, precisa da proximidade, né? Então, nos aproximemos das pessoas para saber como é que elas estão, como é que elas estão. Deus te abençoe nessa tarefa. Vamos orar. Pai, que o nome do Senhor seja engrandecido. Obrigado por essa manhã, obrigado por nossas vidas e dá-nos, ó Senhor, um espírito, uma alma bem disposta, tão disposta a ponto de nos sustermos até em momentos de doenças, mas também um espírito pronto para ouvir os irmãos e para falar aos irmãos com muita sabedoria. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém.